Agora vamos falar então, vamos mudar um pouquinho o tema, né? Em diferentes situações ainda, mas agora já não é mais em doenças metabólicas, agora vai ser em atletas e praticantes de exercício físicos. A maioria dos estudos e do que se fala, né, do que se preconiza na mídia, nas academias, nas redes sociais nos dias de hoje, são exatamente os benefícios do jejum intermitente para praticantes de atividade física e na composição corporal, que vai ser o tema que a gente vai abordar após este. Então, aqui eu não pretendo mostrar para vocês, demonstrar, trazer alguns estudos, mas volto a dizer que, além desses benefícios na composição corporal, no emagrecimento e para praticante, é a atenção que eu quero deixar bem claro para vocês para a saúde, longevidade, qualidade de vida, melhora do sistema imunológico, melhora da parte cognitiva, de memorização, transmissão de dados entre um neurônio e outro, tudo aquilo que já foi dito, tá ok, pessoal? Indivíduos treinados por resistência em um protocolo de treinamento padronizado. O que é o treinados por resistência? Resistência nada mais é que o treinamento resistido. Nossa, professor, que treinamento é esse? É a musculação. Tá? A musculação, pelo fato do peso, né, de ser uma atividade que usa como principal ferramenta de exercício a carga, o peso, a força da gravidade está sempre tentando colocar esse peso para baixo, né? Junto à terra, né? Junto ao chão. E o objetivo dos exercícios é resistir à força da gravidade, levantando este peso. Então, por isso que o treinamento de musculação, o nome dele na área acadêmica é treinamento resistido. Então, indivíduos treinados por resistência, tá? Um grupo fez alimentação de jejum de 16 a 8 horas, que é uma alimentação com restrição de tempo. Não se preocupe, tá? Só tenha em mente que o grupo 1 ele fez jejum. Porque nos slides mais à frente, quando eu começar a falar de protocolos de jejum intermitente, eu vou mostrar para vocês o que é o jejum de 16 a 8, o que é alimentação com restrição de tempo, o que é jejum de dia inteiro, tá? O que é jejum de dias alternados, são as diferentes formas de aplicações de jejum, daqui a pouco, ok? Então, grupo 1, alimentação de jejum, e grupo 2 é apenas o grupo controle, consumo alimentar normal sem jejum. A ingestão de macronutrientes era iguais nos dois grupos com déficit calórico. Então, ou seja, esse grupo tinha macronutriente e déficit calórico, ou seja, redução de alimento, igual a esse grupo. Qual a diferença deles? Que esse era uma dieta normal. Todos os dias eu acordava de manhã, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Enquanto esse grupo não era ao longo do dia todo. Durante 16 horas fazia jejum e apenas durante 8 horas tinha uma alimentação. Tá? Quais foram os resultados? Perda de gordura significativamente maior no grupo de jejum, quando comparado ao grupo controle, sem mudanças significativas na massa magra em qualquer grupo. Então, massa magra não teve tantas diferenças. Nesse estudo não verificou tanta diferença. Porém, a perca de gordura foi significativamente maior no grupo que fez jejum e exercício em relação ao grupo que fez só dieta normal, mas também com restrição, lembre-se disso, e exercício, ok? Um estudo, indivíduos obesos foram randomizados, né, dividiram ele em 4 grupos durante 12 semanas. O grupo 1, jejum intermitente de dia alternativo, combinado com exercício também de resistência, também musculação. Grupo 2, apenas jejum intermitente de dia alternativo. Grupo 3, só exercício de resistência. E o grupo 4 foi o grupo controle. Esse grupo ele não fez nada, tá? Só foi verificado no início e 12 semanas depois. O grupo controle e exercício mantiveram seus hábitos alimentares normais, ou seja, o grupo controle, e o grupo exercício não fizeram dieta, tá? Mantiveram os mesmos hábitos normais. Já o protocolo dietético, ou seja, de jejum intermitente no grupo 1 e no grupo 2,
um dia com consumo de apenas 25% das necessidades energéticas, um dia era à vontade e um dia normocalórica. Então, grupo 1 e grupo 2, ele tinha 2 dias de controle alimentar, né? O dia de jejum intermitente, que era apenas 25% das necessidades energéticas, um dia que era normocalórico, né? Então tinha controle, porque eles não podiam ultrapassar a quantidade calórica que eles necessitavam, e um dia era à vontade. Então ficava a cada 3 dias, a cada 2 dias, repetia o jejum intermitente, normocalórico, um dia à vontade. No dia seguinte, jejum intermitente, normocalórico, um dia à vontade. Tá? Então este era o protocolo alimentar do 1 e do 2. Resultados. Peso corporal foi reduzido nos grupos 1, 2 e 3. No grupo combinado, a massa gorda e a circunferência da cintura diminuíram significativamente mais, enquanto que a massa magra foi mantida apenas nesse grupo, ou seja, apenas no grupo 1 manteve-se massa magra. Bastante óbvio, né? Já era bastante esperado esse resultado, pelo menos quando eu comecei a ler esse estudo, eu já esperava esse resultado. Por quê? Porque esse foi o único grupo que fez o treinamento resistido. E esse tipo de treinamento realmente preserva a massa muscular. Devem-se a maioria dos indivíduos que praticam dieta baixa em caloria com o objetivo de perder peso, praticar musculação para prevenir a perca de músculo, já que essa perca é extremamente negativa. E aumentaram o LDL diminuíram o LDL, né, o colesterol ruim, e aumentaram o HDL, que é o colesterol bom, também apenas no grupo combinado. Então, esse grupo aqui, que também teve uma restrição energética, mas não teve o exercício também favoreceu o exercício favoreceu mais, favorecendo apenas o grupo de jejum intermitente, já que foi só ele que realizou a prática do exercício resistido. O que eu quero que vocês frisem neste estudo aqui para esse tema, prática de exercício físico? É que o exercício físico, ele vai aumentar, acentuar o resultado da dieta do jejum intermitente. Foi isso que eu encontrei nos estudos. Por isso que é muito comum praticar jejum intermitente em praticantes de exercício, mas não que apenas praticantes de exercício podem se beneficiar dessa metodologia de alimentação. E agora vamos falar um pouquinho sobre a composição corporal, que vem junto, né? Sabendo que o exercício físico é algo que melhora muito a composição corporal ela tem uma grande influência também do mesmo. Eu trouxe para vocês aqui duas figuras, basicamente com a relação altura e peso igual. Obviamente, se a gente for verificar outros índices relacionados à saúde, exceto além do IMC, por exemplo, relação cintura-quadril, né? Índice de conicidade, são outras avaliações realizadas pelo nutricionista que avalia a composição corporal e que leva a diagnóstico, por exemplo, de um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Mas aqui eu trouxe apenas para vocês terem uma ideia na questão da composição corporal em relação ao IMC. Então, ambos esses indivíduos têm a mesma altura, 1,82 m, e o mesmo peso, 115 kg. Porém, a composição corporal dele, ou seja, quando se fala de composição corporal, não está se falando apenas de peso, mas principalmente de gordura. Esse indivíduo aqui, ele é visivelmente menos gordo, o percentual de gordura dele é bem menor do que esse indivíduo, enquanto esse indivíduo aqui é bem menor em massa muscular. Então, este mais músculo, menos gordura, mais gordura e menos músculo. Isso é bastante importante vocês terem esse entendimento. Levando em consideração mais uma vez, então, de que na composição corporal, a prática do exercício junto com a alimentação, o jejum intermitente, é que vai determinar a modificação na composição corporal.
Sendo assim, o tipo de exercício também vai alterar e determinar de maneira mais impactante ainda na composição corporal. Por exemplo, o treinamento de musculação, que vocês estão verificando na figura aqui, é o treinamento que já tem diversas outras comprovações, que é o treinamento que mais aumenta ou preserva a massa magra, principalmente em pessoas com restrição calórica voluntária. E a densidade energética, ou seja, a quantidade de caloria que o indivíduo ingere, se é mais ou menos, vai também determinar a composição corporal. Então, o equilíbrio no gasto energético, mas não somente gasto, no estímulo dado por exercício ao músculo, mas a quantidade de alimento ingerido é o que vai provocar alterações na composição corporal. Eu trouxe para vocês exatamente o mesmo estudo que a gente verificou anteriormente. É o mesmo, aquele estudo que a gente verificou falando do jejum intermitente, simplesmente os benefícios na perca de peso, tá? Aqui já está falando, voltando mais para o jejum intermitente e o que isso aqui fez na composição corporal, que apenas os que fizeram exercício preservaram a massa muscular. Isso que é muito importante. No grupo combinado, a massa gorda e a circunferência da cintura diminuíram significativamente mais, enquanto que a massa magra foi mantida apenas nesse grupo. Então é o que eu estou dizendo para vocês. Somente os exercícios resistidos junto com o jejum intermitente têm a capacidade de preservar eficientemente a massa muscular durante essa estratégia alimentar. Talvez indivíduos que realizem mais atividade aeróbica tenham uma perca de peso maior junto com o jejum intermitente, mas pode ser que perca massa muscular junto também, tá? Um estudo demonstrou que o jejum intermitente sozinho pode não ser muito efetivo na diminuição do percentual de gordura. Esse estudo já foi um pouco mais radical, né? Sozinho jejum intermitente pode até ser que perde peso, mas não é tão eficiente na diminuição do percentual de gordura. Lembrando que diminuir percentual de gordura não é o mesmo que perder peso. No entanto, quando realizado com o treinamento de resistência, a musculação, a massa magra pode ser mantida e ou gordura corporal pode ser reduzida, melhorando assim a composição corporal. Moraes, em 2016, trabalhando com ratos, avaliou o jejum intermitente em 2 grupos, jejum intermitente e jejum e exercício. Observou que, quando implantado só o jejum intermitente, não verificou grandes alterações em relação à gordura corporal, as quais foram bastante intensas no jejum intermitente e exercício. Então, esse estudo aqui colabora com esse e com tudo aquilo que eu venho dizendo, que quando se trata de perca de peso, só o jejum intermitente sozinho teve bons resultados. Mas quando se tratou de perca de gordura, parece que o jejum intermitente sozinho não perde tanta gordura eficientemente. Por isso, é muito melhor que se pratique o jejum intermitente realizando o exercício, principalmente o exercício de força. Mas não podemos deixar também de lembrar que a prática do jejum intermitente não necessariamente precisa vir com o objetivo só de reduzir, melhorar a composição corporal ou perder peso. O indivíduo pode realizar um jejum intermitente com uma dieta normocalórica ou até mesmo hipercalórica, ou seja, no período de alimentação escolhido dentro do plano alimentar dele, ele pode consumir uma quantidade maior de alimento do que aquilo que o corpo dele gasta e até mesmo ganhar massa muscular caso esteja treinando, ou simplesmente uma dieta saudável para longevidade, para melhoras cognitivas, né? Melhora do cérebro, da memorização. Nos casos de doença de Alzheimer, de Parkinson, outras doenças neurodegenerativas, como a de Huntington. Então, nós já verificamos nesse curso aqui, se vocês voltarem, né, nos vídeos anteriores, vocês vão verificar que tem a aplicação do jejum intermitente, que eu não necessariamente quero reduzir o peso do indivíduo. E por isso eu não vou reduzir o valor energético. O valor energético vai ser um valor energético adaptado de acordo com cada indivíduo, de acordo com as suas necessidades. A alimentação vai ser saudável, como nós vamos ver logo adiante aqui, o que seria uma
alimentação saudável no jejum intermitente e com isso ele vai ter outros benefícios, não na composição corporal. É que especificamente aqui nesses últimos slides que eu acabei de mostrar, foi voltado para o jejum intermitente nos exercícios físicos e agora na composição corporal, tá ok? O que nós verificamos até agora então? Que no período de alimentação, ou seja, a alimentação, ela fornece substâncias importantes ao bom funcionamento do organismo. Porém, períodos de jejum também fornece substâncias importantes ao bom funcionamento do organismo. Provavelmente, a maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças encefálicas, doenças isquêmicas, todas essas doenças que não são transmissíveis, são adquiridas devido a uma má alimentação e principalmente sedentarismo ou juntamente com o conteúdo genético, né? Elas são cada vez maior a quantidade de prevalência devido a uma alimentação constante o tempo todo. Então, nos dias de hoje, com a geladeira fácil, né? Que eu olho ali do lado e vejo a minha geladeira, eu vou lá e pego mais o alimento, sinto um pouco de fome, abro a geladeira e pego uma maçã, pego um pacote de bolacha e como. Então, o alimento está muito fácil na frente de todo mundo nos dias de hoje. As pessoas dormem mal, dormem pouco, alguns acordam na madrugada para se alimentar, então, ou seja, só tem alimento entrando. É importante alimento entrando e principalmente quando controlado dentro de uma dieta saudável, fornecendo nutrientes essenciais para a saúde. Sim, é importante se alimentar. A proposta do jejum intermitente, como já falei várias vezes, não é ficar muitas horas sem se alimentar, são algumas horas e depois o controle alimentar seguido. Porém, o período de jejum, ficar em jejum, ficar mais horas do que o acostumado. Eu sou acostumado a dormir 8 horas, 7 a 8 horas por noite. Então eu fico de jejum de 7 a 8 horas, porque eu faço ceia e assim que eu acordo eu faço o meu café da manhã. Na realidade, ficar períodos mais longos do que 7, 8 horas, maior que 12, maior que 14 horas de jejum intermitente, de jejum no caso, né? Também é bom. Por quê? Porque vai aumentar a produção, como nós vimos no começo do curso, fator neurotrófico derivado do cérebro, proteína de choque térmico, as citrullinas, vai estimular a autofagia, vai inibir o sistema de mTOR. Então são todos benefícios que naquele momento vai produzir substâncias que vai provocar melhora no funcionamento do organismo. Então nós precisamos ficar o quê? Claudicando um período em alimentação, outro período em jejum. E a maior prevalência de todas as doenças crônicas é exatamente porque as pessoas estão se alimentando demais, tá? E é a manipulação desses períodos de jejum e alimentação que dá origem ao que nós vamos falar agora, que é os protocolos de jejum intermitente. A maioria dos protocolos ficam em cima dessas 3 categorias. Existem várias outras formas de você, que é nutricionista, manipular na hora de orientar o seu paciente as estratégias de jejum. O importante é você colocar períodos de jejum com períodos de alimentação, que esses períodos de jejum sejam um pouco maior do que o que é habitual, porque senão ele não é considerado de fato um período em jejum como estratégia alimentar. Se eu simplesmente der 7 horas, 8 horas em jejum e isso for o momento que ele está dormindo, por exemplo, isso já é o habitual de todo mundo, então isso não é dieta de jejum intermitente. Mas você pode, dentro desses 3 aqui, de acordo com a característica, a necessidade de cada paciente seu, você orientar ele de diversas formas, mas a maioria se encontra aqui: jejum de dia alternativo, jejum de dia inteiro e alimentação com restrição de tempo. E acredita-se, pessoal, que o jejum intermitente possa resultar em maior aderência dos indivíduos, pois muitas pessoas acreditam que é mais fácil jejuar em dias alternados do que reduzir a ingestão calórica todos os dias.
né? Então, aquela questão de você tem aquele paciente no seu consultório que ele todo dia já está, digamos assim, desculpa a expressão da palavra, mas de saco cheio de ficar fazendo dieta, restringir, ficar olhando o cardápio, pesando o alimento, tendo controle das porções. Ele já está de saco cheio e ele quer ter alguns dias, mais dias livres para ele se alimentar. Então ele pode, por exemplo, você pode usar a estratégia do jejum intermitente para que alguns dias ele tenha restrição e outros dias ele tenha uma restrição menor ou dia livre. Eu não concordo com dia livre, né? Não livre assim para esse indivíduo sair comendo, se alimentando de ultraprocessados e doces, por exemplo, e alimentos altamente gordurosos o tempo todo, né? Não, eu particularmente oriento os meus pacientes a, os dias que eles estão mais livres, fazerem as escolhas ainda saudáveis. Porém, não precisa ficar pesando, não precisa ficar se preocupando com a quantidade, apenas escolher alimentos que sejam saudáveis. E aí, nos dias de jejum, sim, verificar se está em jejum 100%, é só chá, água e café, nós vamos verificar daqui a pouco, tá? Os tipos de alimentos que devem ser utilizados em cada período, tanto de jejum como período de alimentação. E nos dias de que ele está se realimentando, ele pode consumir um valor energético maior, sem ficar com muita restrição. Muitos gostam dessa estratégia. E o que comer, então?